gravar aqui, qualquer coisa eu não te mando Não, depois. então, show, beleza. Tá. Então, beleza. Então, a gente tem aqui algumas cargas em determinadas posições. Aparentemente, nós estamos falando de uma coisa no R3, né? Porque tem XYZ, né? Então, como nós estamos falando de potencial eletrostático, a posição que ele está é muito importante, né? Quando a gente está falando de força, não só a posição é importante, como também a direção das forças, dos campos, essas coisas são muito importantes também. Mas aqui não. Aqui a única coisa que importa é a posição e o sinal da carga, beleza? Só isso. Uhum. Porque o potencial, como qualquer potencial, seja aqui, seja lá na gravidade, é um escalar, né? Então, direção e sentido não importam. E você fez uma coisa direito ali, que é a questão do somar os potenciais, né? Então, o Isso, potencial, dependendo das posições, vai ser o potencial de uma carga mais o potencial da outra carga. isso. Agora, sabemos que a equação do potencial elétrico é isso aqui, ok? Show. Ahn, muito bem. Então, a única coisa que a gente precisa pegar agora é esse cara, ou seja, a distância. A distância, Uhum. uma distância genérica, né? Ele está falando aqui em qualquer posição do espaço, né? Qual vai ser esse potencial em qualquer posição do espaço? Claro que qualquer posição do espaço, ela está sempre relacionada com o referencial. Então, por exemplo, esse A aqui, origem, né? a origem, exatamente. Por exemplo, esse ponto totalmente genérico que eu criei aqui, como é que eu poderia chamá-lo, né? Poderia dizer que esse ponto é o X, Y e Z. Um ponto que eu não sei quem é, eu dou essas coordenadas genéricas para ele. Ok? Ok. Agora, note que se eu for falar, por exemplo, da distância que essa carga tem para esse ponto, que eu já sei as coordenadas x, y, z, aqui deixei de forma genérica, vai ser, vai ser praticamente as mesmas coordenadas. Vão ser praticamente as mesmas coordenadas. A única coisa que muda aqui é a questão da distância em y, porque esse verde e esse amarelo aqui, eles vão, vamos dizer assim, eles têm a mesma altura em Z, eles têm a mesma distância em X. A única coisa que muda de fato, o tamanho, o que faz o verde ser diferente do amarelo, é esse pedacinho aqui, não é mesmo? Aham, que tá E- deslocado. exato. E esse pedacinho mede A. Então, eu poderia dizer, por exemplo, que essa distância R1, que vem do. Vamos dizer que essa aqui é a partícula 1 e essa aqui é a partícula 2, né? Essa é 1 e essa é a 2. Poderia dizer que o R1, então, pela mesma lógica, vai ser X. ah, ou melhor, eu já posso passar direto para uma versão em módulo, né? Então vai ser X ao quadrado mais Y menos A ao quadrado mais Z ao quadrado. O que que é esse raiz, esses quadrados que eu coloquei? Equação da distância, certo? Isso aqui é a equação da Uhum. distância. A gente aprende lá no ensino médio e tal. Mas tá aí. Então, pronto. Pegamos aí a equação da distância. Da distância desse ponto a este ponto, ok? Então, Show. obviamente, quando eu for fazer agora o outro ponto, a diferença continua sendo só em y. Só que em vez agora de subtrair, eu vou somar. Porque agora, né, o próprio desenho mostra para nós que a distância é bem maior. Então eu tenho que aumentar a distância em y. Pronto. Pode Nossa, crer. ficou feio esse A aqui. Menos A mais A. Beleza. Pronto, né? Então, como é que a gente poderia escrever isso agora, né? Entendendo que o potencial é sempre a soma dos potenciais, a gente vai simplesmente pegar esse negócio aqui, copiar,
E aqui embaixo, por exemplo, eu posso substituir por esse, né? E esse outro, pela mesma lógica, substituo pelo aquele lá, só que Certo. com mais, né? Uhum. E claro, tem que ter um mais aqui, porque eu estou somando os dois potenciais. Então, potencial elétrico costuma ter técnicas matemáticas mais simples para resolver, né? A gente não precisa ficar se preocupando com vetores e coisas do gênero, o que é muito legal. Agora, você errou, né? Porque você manteve o mesmo cara, né? Você, tipo, manteve aqui os mesmos x, y, z. Mas você, agora, por meio do meu desenho, né? Você percebeu que essas distâncias não são iguais, certo? Sim. Potencial a gente está sempre calculando em relação à distância do ponto que a gente quer calcular, um ponto genérico, que eu criei, x, y, z, e uma carga em um determinado lugar. Muito bem. Então tá, feito. Vamos para a próxima. Alguma dúvida nessa aí? Não, tá suave. Tranquilo? Beleza. Então vamos ver essa aqui. Suponha que a partícula com carga menos Q seja abandonada de repouso no ponto P, com H maior que zero. Determine a energia cinética da carga menos Q quando ela passar pela origem. Sistema de coordenadas. Ah, sim, sim, sim. E estamos falando de novo de energia, né? Então, energia tranquila. É só a gente lembrar da conservação de energia. Vou escrever ela aqui. Né? A velha história aqui do energia cinética mais potencial inicial, agora energia cinética mais potencial final. Isso serve para qualquer situação, seja na gravidade, seja aqui na elétrica e por aí vai. Muito bem. Só que ele falou algumas coisas que a gente já pode usar para resolver o nosso problema. Por exemplo, suponha que uma partícula com carga menos que seja abandonada do repouso, ou seja, Então, energia energia cinética. cinética inicial é zero. Exato. É, que mais? Hum, Bem, não tem muito mais coisa. Ele quer o quê? Ele quer a energia cinética final, certo? Ele quer essa diferença de energia potencial elétrica. Só que a diferença de energia potencial elétrica, ela é algo que a gente até trabalha bem, né? Que é aquela equaçãozinha lá QV, né? Vamos lembrar Uhum. que U é igual a carga da partícula, né? Vezes V. Só que a nossa partícula ela é negativa. Então, eu posso dizer que U ficaria menos Qzão V. Isso em relação a quem? Em relação. O que vai nos fazer ser o ponto final ou inicial? Se é a energia potencial final e a inicial? São os pontos, né? São esses pontos que a gente está trabalhando aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou simplesmente dizer que a minha energia cinética vai ser menos Qzão V no ponto P, agora menos Qzão V, né? Essa aqui é a energia potencial final. Essa aqui que eu estou escrevendo Uhum. agora é a energia potencial inicial. Menos em qual ponto? No ponto zero, né? Porque Show. é o que está acontecendo, ok? Está indo de um ponto para outro. Então, agora com um pouquinho de engenharia aqui, a gente consegue escrever assim.
Só Chique. que a gente tem esses carinhas aqui. Eles não são genéricos para nós. A gente tem eles porque a gente fez a questão A, sacou? Uhum. Então, agora, a gente pode usar essa informação para chegar em alguma resposta. Eu não quero ter que copiar tudo, mas se você olhar bem, né, aqui ele fala 00H, 000. Então, por exemplo, aqui vai poder ser zero, né? É só substituir, né? Só substituir, exatamente. Vamos substituir esses valores. Primeiro vamos pensar no ponto P, então. P, lembrando, é 00H. Então, potencial P, 4πy0, 1, vai sobrar só A ao quadrado, mais H ao quadrado. Né, note, esse A é o que acompanhava ali o Y, né? Era Y menos A, ou mais A que seja. Que Uhum. não vai mudar, o sinal não vai importar porque está ao quadrado, né? Mas aqui é a mesma coisa. O outro é a mesma coisa. Beleza? Beleza. Porque, de novo, esse ponto P, né? O que muda dele ali é só o. Não, peraí. É isso? Sim, sim, é isso. Os dois vão ter H, né? Essas duas estruturas aqui vai sobrar só H em Z. Maravilha. Agora, o ponto P é mais de boa ainda. O ponto P é a única coisa. O ponto zero, desculpa. Vou colocar aqui. No zero. Vai ser mais tranquilo ainda, né? Porque eu não vou ter o H. Só vai ter o A. E como vai ser raiz quadrada de A quadrado, Ah, beleza. maravilha. Ou seja, 2 sobre A, né? Então, eu vou tirar aqui, chamar de zero. Vai ficar 2Q sobre 4πy0A. Perfeito. Perfeito. Então, uma coisa que a gente pode fazer uma avaliação, deixa eu ver se ele pede aqui. Hum, ele não pede, né? Mas daria para fazer a seguinte avaliação aqui, acho importante fazer. Primeiro, vamos só lembrar que ele queria energia cinética, né? A gente ainda não tem energia cinética. Mas é só pegar essas expressões, juntar elas, né? Juntar essa com essa e Uhum. multiplicar ali pelo termo na frente. Então, logo, acho que isso aqui tá tranquilo para você. Quando que é a sua prova? Quarta que vem, Ah, tem um tempinho ainda. né? Eu começo substitutivo, então aqui é mais para uma aula de revisão. Aham. Ó, essa expressão da energia cinética, obviamente, ela está dependendo aqui só das posições, né? Por quê? Porque a gente obteve ela por meio da energia potencial gravitacional. Beleza. Só que aqui a gente poderia ter uma certeza bem interessante, né? Que essa resposta, como qualquer energia cinética, ela tem que ser positiva, né? E ela é positiva. Por quê? Porque eu sei, por matemática básica, que esse cara aqui obrigatoriamente é maior que esse, independente do valor do H, né? Uhum. H tá ao quadrado, então o que significa que esse número aqui embaixo, vai ser maior, ou melhor, vai ser menor que A. Menor que A. Pronto. Então, a gente chega assim na resposta. A gente pode dizer então que a carga menos Q ela é atraída. A gente pode dizer que essa carga menos Q é atraída, certo? Certo. Porque energia cinética positiva. Belezita? Belezita, Beleza. então. Monstro. Vamos para a próxima. É, pô, Tem alguma que tu queira ver aqui? Ou como é que é? tem. Mas é da outra prova. Da É outra? dessa aqui. É que eu te mandei duas.
Aham. Entra aí. Vou marcar aqui para você. Essa aqui. Aí a primeira. Aí é a número. É... 3. A questão 3 da prova que você marcou. Beleza. É. Questão 3. Essa aqui é um clássico. Um clássico. Justamente por causa disso. E essa aqui é uma questão importantíssima de ir pra prova sabendo bem, tá? Boa escolha. Eu tô com ela aberta aqui na minha outra tela, então tô meio confuso hoje, não sou normalmente assim, mas é que é a primeira aula que eu tô dando na minha nova casa, então você sabe, né? Mudança é uma droga. Tranquilo. Muito bem. Qual o vetor força elétrica sobre a carga na posição x igual a A, y igual a A? Nós estamos falando dessa carga aqui, onde você muito bem colocou os vetorzinhos, indicando as forças, né? Muito bem. Uhum. Então, claro que as forças que vão agir sobre essa carga são devido às outras cargas, que são todas iguais, de sinal igual. Então, você apontou muito bem que todas as forças elas estão indo para longe da carga, né? Repulsão. Muito bem. É legal. Agora, qual que é o problema aqui? Que provavelmente você errou, você provavelmente não deu conta de perceber que as distâncias não são as mesmas, né? Ou talvez não conseguiu lidar com o triângulo. Vamos ver o que você fez aqui. Deixa eu abrir aqui. A sua resolução está aqui, vamos ver. Até que você colocou direito o tamanho ali embaixo. Legal. É, Assim, tua letra não é das mais legais, né? O problema é que aqui Veja, qual o vetor força elétrica? Você não escreveu um vetor, né? É, Você escreveu um monte de número. E vetor não é número, né? Vetor é vetor. Tem que escrever do modo vetorial, certo? certo. Então, a princípio foi só esse problema. Que é a lógica tua aqui tá certo, a equação da força, colocou ali as distâncias pertinentes, mas você esqueceu que você está falando de vetores, então tem que ter coordenada I, JK, essas coisas assim, né? Uhum. Coisas da geometria. Então, vamos lá. A força vai ser, chamar de K mesmo, que eu tô muito de saco cheio de ficar escrevendo 4πy0. São zero. Vai ficar assim, né? Essa equação da força. Pelo menos quando nós estamos falando de quem? Desses dois carinhas aqui, né? Porque aqui claramente as distâncias são A, não é mesmo? Só que isso aqui é um quadrado, né? Quando a gente é criança, a gente sabe, a gente aprende lá com a tiazinha da oitava série que isso aqui é sempre a raiz de 2 vezes o tamanho do Uhum. quadrado, não é mesmo? Então, vamos pensar assim. O grande problema está nesse cara. Por quê? Porque eu vou precisar, como eu quero escrever como vetor, eu vou precisar escrever essa coisa, ou mais específico, essa coisa aqui, né? Como componentes, não é mesmo? Componentes de vetores. Deixa eu até fazer maior aqui. Eu vou ter. Vamos fazer um de cada cor. Essa aqui vai ser marronzinha. Então, tu vai ter um vetor aqui devido a marronzinho. Você faz curso do quê, cara? Engenharia da computação. Onde? Em Minas? É, Na Federal? interiorzinho de Minas. Interiorzinho? É. Pode crer. Ó, e daí olha só. Como você indicou muito bem, daquela carga lá vai surgir essa. Uhum. Acontece que eu não estou interessado nesse vetor. Eu estou interessado nas componentes desse vetor. X e Y.
Boa. Muito boa. Agora, como é que fica aqui? Eu quero escrever a minha força mais ou menos como uma coisa assim, cara. Olha só. Vamos chamar de Fx e Fy, beleza? Componente X e Beleza. componente Y da força. Tem professor, normalmente os físicos, eles preferem escrever isso aqui como ah, Fxi mais F, Esse é FXJ. FYJ, mais. é isso. Isso. Mas você escreve da forma que você prefere. Eu, apesar de ser físico, gostava muito da minha professora de geometria, então eu gosto de escrever assim. Bem, a questão é, quem é Fx, né? Por exemplo, Fx vai ser a soma desses dois vetores. Quem é Fy? A soma desses dois vetores. Beleza? Lembrando que os vermelhos são as componentes do laranja. Só que esses verde e marrom, a gente já sabe quem são. São esses caras aqui, né? Agora, quem vai ser as componentes do laranja? A gente tem que lembrar que componente tem a ver com ângulo, né? Então, por exemplo, aqui tem um ângulo. Você sabe qual que é esse ângulo? Como assim? Esse Você... ângulo tem um valor, né? 30 graus, 60 graus, 90 graus, 45. 45, exatamente. Porque nós estamos falando de um quadrado, né? E pela aquela lógica dos ângulos opostos por um vértice, né? Aquela parada toda, tem que ser 45, beleza? Esse negócio de ângulo aqui, até na elétrica, é bem tranquilo, né? Mas quando a gente começa a pegar esses ângulos lá na eletromagnetismo, a coisa começa a ficar braba, beleza? Então tem que ficar esperto. É bom saber as regras de trigonometria, de semelhança de triângulos, essas coisas. Uhum. Muito bem. Agora, vamos ver. E agora vamos lá. Bem, eu sei quem é essa força. Ô, caceta, eu sei quem é a força laranja. Ela vai ter uma equação parecida com essa. O que muda? Aqui é igual, o que muda tá aqui embaixo, né? É o quadrado da distância. Quem é a distância? É a raiz de 2 ao quadrado. Então vai sobrar k, que é ao quadrado, sobre 2a ao quadrado. Beleza? Beleza. Agora, fx não é exatamente isso, né? Vai ter a ver com decomposição de triângulo. Não sei o quão bom tu tá em trigonometria, mas esse cara aqui, obviamente, ele é o cateto adjacente desse triângulo, certo? Então é por É isso que o fx a é gente igual a pode força dizer vezes cosseno. cosseno, exatamente. Então, eu, em vez de chamar de x e de y aqui, eu poderia já colocar esses cossenos e tal. Mas eu vou fazer o seguinte: eu vou dizer que vai ficar esse mano mais esse com o cosseno que você falou. Porque o cosseno é só mediante a vermelha. É, a verde surgiu naturalmente aqui, né? Essa verdinha. E essa aqui é que é Uhum. a verdinha. Beleza? Essa é a verdinha. Agora a mesma lógica pro próximo, né? Então eu vou até copiar tudo aqui. Ok? Então pronto. Chique. Esse é o vetor força. Esse aqui que é o vetor força. Tem que mostrá-lo como um vetor. Claro que daria para simplificar aqui, se você quisesse, né? Tem todos esses termos aqui que são idênticos. Eu vou até fazer isso, porque eu quero deixar bonitinho. Então vai ficar. Vou deixar, olha só, esse cara aqui na frente, olha só. Daí vai ficar um mais cosseno ao quadrado, cosseno sobre 2. E aqui um mais seno sobre 2. Beleza? Beleza.
Fica mais simples assim. Show de bola. Parece simples, né? Parece bem tranquilo, bem tranquilo. Ah, eu acredito que é isso, não tem muito segredo aqui, Oh, tá bom? Ah, só que tem um detalhe, né? Quem que é o ângulo? Você falou, era 45. Então, obviamente, né? A gente pode colocar o 45 aqui e você sabe que a seno e cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, né? Então, claro que daria ainda para escrever esse negócio como raiz de 2 sobre 4. perfeito. É, pô, você falou uma coisa muito interessante, né? Parece fácil, mas na hora que a gente pega para fazer, já não é tão fácil assim, né? Por isso que eu gosto que os meus alunos tentem fazer alguma coisa. Eu. Depois eu te pedi para fazer uma coisinha. Mas vamos fazer isso aqui primeiro. Essa aí eu já, lendo aqui, eu já entendi até onde eu errei, porque se era para trazer desde o infinito, né? Os limites eu coloquei da ordem errada. Eu coloquei de um ponto A até o infinito. Era para ser ao contrário, né? Sim. É, esse negócio é bem chato mesmo, né? De saber para onde vai, para onde vem. É uma chatice, eu acho isso uma merda. Mas vamos lá. Que trabalho foi realizado para trazer a última carga lá do infinito? Muito bem. Muito bem, muito bem. Como é que nós vamos fazer isso aqui? Tem que usar a equação aquela integral, né? Que Hum, integra a força para descobrir o potencial, né? Então, eu acho que dá para seguir por essa linha. Ou dá já para fazer por outra linha, né? Uma linha mais fácil. Porque aqui a gente não tem uma expressão muito feia. Ela é uma expressão bem linear. Se tivesse aquela expressão com ln, coisas assim, talvez fosse necessário, né? Mas aqui não precisa. Vamos pensar assim, trazer a última carga, né? Que do infinito até o vértice A. Trabalho, qual é o trabalho? Trabalho externo, né? É igual a variação da energia potencial elétrica. Isso é uma mão na roda que a gente tem aqui nessa teoria. Mas como a gente está no infinito, o inicial é no infinito, então é zero. O potencial lá é zero. uhum, Pensa, por que é zero no infinito? É zero porque lá no infinito não vai sentir potencial elétrico nenhum, certo? Imagina que sim. você agora, sei lá, gera uma eletrostática aí na tua casa. Um bagulho lá na outra galáxia não vai sentir isso, né? Divisão por infinito tende a zero. Exato, distância é muito grande, exatamente. Na prática é isso. Agora, então, a gente pode dizer, então, que isso aqui é igual à energia potencial final. Energia Uhum. potencial, então, da carga trazida, né? Como a gente já conversou, vai ser Q vezes V. Muito bem. Agora, a gente só vai precisar saber qual é o potencial produzido pelas três cargas que já estavam no quadrado. Ou seja, as cargas que são verde, laranja e marronzinho. A carga final vai acabar aqui onde ela estava mesmo, né? Na posição AA. A gente já sabe Uhum. todas essas distâncias, e se a gente já sabe todas essas distâncias, a gente já sabe o potencial, então, né? O potencial vai ser a da primeira, a da segunda e as direções, professor, não importa. Aqui, como eu falei, o que importa é só a distância. Sacou? Então pronto. Agora é só pegar isso, se quiser dar uma simplificada, né? Que para simplificar é bem tranquilo. Uhum. Acabou a conta. Achamos o Beleza. trabalho. Eu não preciso integrar. Às vezes precisa, Tranquilo. mas é quando a gente tem expressões de distância meio estranhas, né? Mas para uma partícula, não precisa. É, porque eu tinha pensado em usar a força calculada na letra A, né? Aí Aham.
força vezes deslocamento, aí do infinito até o ponto A. É uma opção. É uma opção. Não, mas desse jeito é bem mais fácil. Bem mais fácil, né? Bem mais fácil. Show de bola. Show. Então, bora pra próxima. É, sempre se lembre disso, né? A física sempre tem esses atalhozinhos. Tem muitos atalhos, Sim. né? Então tem que saber utilizá-los. Muito bem. Vamos ver a próxima aí. Determine o campo elétrico no centro do quadrado. Qual é o campo? Bem, suponho que ele esteja pedindo, como é quadrado, né? Depois que a quarta carga já está lá na posição dela. É, você falou que é zero, né? O que faz todo Uhum. sentido do mundo. Porque como o campo é de cargas positivas, eles vão para longe. Então essa aqui é dessa. Essa aqui é da marrom. Essa aqui é da laranja. Essa aqui é da azul. Se anula, né? Tem Uhum. simetria. Então eles se anularam. Você acertou essa. Muito bem. Então, show de bola. Salvar aqui e vamos para a próxima. E aí, qual questão tu queres ver agora? É, pô, essa aqui eu tenho certeza que ela vai colocar e eu vou errar na hora. A1, só subir o A1? Tá, documento. É. vou pegar aqui. Não, pô, isso aí é tranquilo. Só lembrar da lei de Gauss. Ah, mas não é pra fazer por lei de Gauss, né? Nem dá pra fazer por lei de Gauss. Bem, vamos ver, né? Nem li direito. O anel conforme de raio A com carga total Q está situado no plano Z igual a zero. O centro do anel está na origem. Uma carga pontual Q maior que zero está posicionada a uma distância. Ahn, D. Da origem sobre o eixo Z, conforme mostra a figura abaixo. Determine o campo do anel sobre o eixo Z maior que zero. Muito bem, muito bem. Não tem muito segredo, não. Não tem muito segredo, não. Você vai ver que vai dar para fazer tranquilamente. Tranquilamente. Eu sei que esses negócios que envolvem a lei de Coulomb, esses negócios que envolvem a lei de Coulomb para essas situações, elas assustam um pouco, né? Porque a gente tem que ficar fazendo um monte de desenho. Lá no Halliday tem um monte de desenho, a gente se perde. Não sei qual livro você usa. Você usa algum livro para estudar? É, Halliday e o Sears, Ah, os maravilha. irmãos. Adoro esses livros também. Então, Não é padrão do Ito, mas. que é É. isso. O Ita usa tudo isso aí. Olha só, eu quero que você perceba uma coisa para facilitar a nossa vida. A carga vai vindo do anel, certo? E o anel, ele mantém fixo essa distância, porque o anel é simétrico, né? Então essa Uhum. distância verde aqui é sempre a mesma. Então isso vai facilitar muito a nossa vida. Por quê? Porque essa distância é o R da equação, sacou? Show. Agora, quando é que isso seria problemático? Quando nós tivéssemos um disco fechado, né? Porque daí não seria fixo aqui, ele viria para cá também. Ele teria R's diferentes, tá vendo como o tamanho tá mudando? Uhum. Mas isso não vai acontecer no caso do anel. Então vamos torcer para que caia um anel. Beleza? Beleza. Então, bora fazer aqui o anelzito. Bem, a primeira coisa que a gente tem que entender é qual equação a gente vai usar para resolver esse negócio, né? É a lei de Coulomb. Só que é a lei de Coulomb diferencial, né? Daí tu olha para a lei de Coulomb diferencial e tem um problema, né? Porque, de modo geral, não exatamente nesse caso, Exatamente isso. mas de modo geral, esse raio, ele se relaciona com a carga, né? Então a ideia, se você olhar as questões lá que ele faz no Halliday, é parametrizar a carga em função do raio, sacou? Só que Sim. aqui vai ser mais fácil, por quê? Porque o raio é fixo. Então, o raio sendo fixo, o raio não vai precisar ser parametrizado em função da carga. A gente só vai precisar escrever a carga em função de alguma outra coisa que varia aí. E a gente já vai ver que essa coisa
Não, na verdade, não é nem precisa disso. Aqui, esse caso do anel é mais fácil. Ele é tão fácil que eu até me confundo às vezes. Então vamos aos poucos aqui, né? A gente vai precisar integrar essa parada aí. Então qual que é o R? Qual que é o R quadrado? Porra, isso aí a criancinha da oitava série sabe, né? Teorema de Pitágoras. Uhum. R quadrado vai ser D ao quadrado, que também é fixo. Essa altura é fixa. De modo geral, ela é sempre fixa. E o A também é fixo. Né? Nesse caso, o A é fixo, né? Naquele caso do disco, por exemplo, não seria fixo. Muito bem. Maravilha. Então, facilitou a nossa voida aqui. Agora, a gente pode reescrever essa equaçãozinha, então. Vai ficar D igual a KdQ por D4 mais A4. A princípio é isso. Determine o campo do anel sobre o eixo Z. Bem, como você pode imaginar, né? Existe uma simetria no anel, o que vai fazer o campo não ter componente horizontal, né? Porque imagina comigo. Esse verde aqui gera um vetorzinho assim, um vetor campo elétrico assim, que poderia ter a sua componente aqui, até uma mesma componente aqui, né? Tipo, na terceira dimensão. Pensa aqui entrando na tela aqui, tá ligado? Só Show. que, e claro, né, obviamente para cima também, né? Então esse vetor aqui pode ser escrito como a soma desses três vetores que eu desenhei aqui. Acontece que por simetria só sobra esse. Os, vamos dizer assim, os vetores do plano eles se cancelam. Porque beleza, aqui eu tô aqui, nesse ponto. Mas se eu tivesse num ponto exatamente contrário aqui, ele não ia gerar uma coisa exatamente contrária também, cancelando os desse? Uhum. Cancelaria tudo, mas continuaria sobrando o cara para cima. Tudo bem? Sim. Tá fazendo sentido, né? Então deu para confiar que vai sobrar só o Z. Beleza. Agora, esse Z a gente tem que pensar bem como é que ele se dá, né? Por quê? Porque, obviamente, ele vai ter a ver com esse ângulo que você criou Você aqui. diz isso também porque o exercício limita só para o eixo Z, né? Tipo assim, só tipo, do que tá de 0, 0 para Não. cima, né? Mesmo que ele dissesse, faz o vetor completo, XYZ, tu já, por simetria, sabe que vai dar zero. Uhum. Tem que saber que vai dar zero por causa dessas questões que eu te expliquei, beleza? Ó, Beleza. esse vetor aqui é o vetor campo elétrico, eu posso chamar de DE, né? Que sai daquele pontinho aqui, que eu vou dizer que é um pontinho de carga DQ. Então, uma carguinha causou um campinho. Agora, esse campinho, como você pode ver, é um vetor diagonal. Dá para fazer decomposição dele, que obviamente vai ter a ver com o θ. Aqui a gente consegue calcular esse θ tranquilo, porque nós temos um triângulo, então temos seno, cosseno, tangente, essas coisas, que podem nos ajudar a achar θ. Mas não me importa aqui, me importa aqui, porque eu preciso pegar essa componente. Mas daí ficou bom, né? Porque a gente pode fechar aqui, virou um triângulo, por sinal semelhante a esse, mas o que importa é que o vetor que me interessa, o vetor que vai ser a soma de todos os vetores, né? Vem daqui, né? Todos eles. Vai ser esse azulzão grandão que vai surgir aqui com uma soma de tudo. Ele está sempre relacionado com o cateto adjacente do ângulo θ, não é mesmo? Sim. Portanto, eu posso dizer que o DEZ, que é esse carinha, ele vai ser igual ao DE, que é o verde, né? Dá até para deixar de verde aqui, vezes o cosseno do Vezes. θ. Pronto. Pegou a ideia? Peguei. Então, isso facilita bastante a nossa vida. Outra coisa que vai facilitar a nossa vida é achar quem é o cosseno de θ. Porque a gente não quer deixar a conta em função de cosseno de θ. Teria um problema? Não. Porque, de novo, a carga não vai variar em função das distâncias e nem nada do gênero. Esse problema do anel, eu acho ele até meio assim, não é legal. Ele não é muito legal. Porque ele não mostra as parametrizações que eu estava te falando. Então parece, meio que foda-se, né? Se eu quiser deixar em termos de cosseno, deixo. Não. O problema do disco, você já não poderia deixar em termos de cosseno tranquilo. Então aqui a gente vai ter que, para eventualmente se cair um disco, você lembrar,
Escrever cosseno como, bem, cateto adjacente de hipotenusa, né? É, então D. Beleza? Só que esse R, a gente sabe quem é, né? Ele é a Aham. raiz. De Vou ao deixar assim, quadrado, né? isso, em termos só das coisas que, tipo, estão escritas no enunciado mesmo, né? Belezas? Então agora é só. Agora, Diga. por que Z e não D no denominador? Por que Z e não D? Porque o porque, tipo, não é assim, um dos catetos não seria o D, entendeu? Tipo assim, tem o Concordo, raio A e tem. concordo com você. Acontece que quando eu leio essa pergunta, ele fala assim: determine o campo do anel Ah, sobre o eixo para sobre o Z eixo maior que zero. maior que zero. Ele tá falando Beleza. de um ponto genérico, sacou? Então, É só por isso. Beleza? Show de bola. beleza. Então, por hora, estamos quase lá. Então, deixa eu só escrever a nossa expressão. Beleza? Daí agora você teria que integrar. Porque a gente não quer D e Z, a gente quer EZ. Beleza. Então vai ser a integral dessa parada toda. Só que o único diferencial que nós temos aqui é a carga, né? Obviamente que toda integral tem um diferencial, mas o que eu quero dizer é que essa carga ela não depende nem de Z, nem de A, né? Não depende de nada. Ok? Então, beleza. É só integral de DQ mesmo. Em outras palavras, eu posso pegar tudo isso aqui, copiar, fazer integral só de dq, que vai dar Q, né? Beleza? Beleza. Beleza, daí claro, né? Se você quer, ele falou vetor, o campo, falou campo, né? Campo é um vetor, não falou o módulo do campo, né? Então, para escrever o campo, você coloca o vetorzinho e coloca aqui a direção do campo, J, K, né? Beleza? Beleza. Massa. Cara, aí eu vou pedir para a gente pular para C, porque a letra B, né, calcular a força exercida pela carga Q sobre o anel, né? Aí a força é igual a carga elétrica, né, vezes o campo elétrico. Aí, se eu estiver É, errado, né, mas imagino que seja isso. sim, Aí eu sim. queria pular logo para C, que é essa Puta, o professor questão. nem vai te dar uma notinha ali, porque tu escreveu a equação certa, né? O problema dessa minha professora é que ela é substituta. Então, em federal, né, o professor substituto sempre é o mais maltratado. Então, dá uns quatro, cinco matérias para ela dar aula. Aí, Sim. pô, viu assim, ah, não tá batendo, zero. É, Entendeu? mais Ela ou tem umas. menos. Mais ou menos. Tem um miguezinho meio errado ali que você É, colocou, mas. Porque não é bem mas, ah, carga do anel, né? Tipo, a carga do anel tem um formato, né? Você não usou esse formato. Você escreveu assim, meio bizarro, né? Tipo, tu tinha é, que ter pego a força que tu calculasse e anteriormente e multiplicado pela carga genérica, né? Daí sim. isso. Do jeito que tu escreveu, parece que tu tá pegando uma equação de um ponto, certo? E não é um ponto, é um anel. Uhum, Concorda comigo? Isso aqui, quem olha, beleza, ele tá falando de um ponto. Mas não é um ponto, é um anel. Então, por isso que você tá errado, beleza? Ela tá certa em beleza. dar errado aqui. Vamos ver. Uma carga adicional de valor Q maior que zero colocado sobre o eixo Z de modo que ela tem seu movimento restrito a esse eixo. Em que posição o valor dizer a força sobre essa carga será nula? Não é necessário resolver a equação, apenas indicá-la. Em qual posição dizer? Vai ser nula. Falou nula igual a zero, né? É, Hum, 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 hum.
Só que a carga está num ponto específico, né? Ela está no D. Ela está nesse ponto específico. Deixa eu pensar só uma coisinha, tá? Beleza. A carga está em Z igual a D. Então, para um ponto que for menor que Z, tipo, vamos pensar assim. Tu tens uma carga aqui que tem o mesmo sinal do anel, né? Então, tu sabe que rola repulsão. Tanto é que a gente Sim, desenhou os vetores para cá, né? Se fosse atração, os vetores estariam para dentro do triângulo. Se é repulsão, é um cabo de guerra. Então, vai ter o ponto onde é nulo, não pode estar nem para cá, porque aqui tu tá sofrendo força para cima, e nem para cá, porque aqui tu tá sofrendo força para baixo, né? É força aqui que a gente desenhasse. Então, obrigatoriamente, vai ter que estar aqui dentro, em algum lugar, aqui no meio, né? Entre a carga e o anel, concorda comigo? sim. O ponto onde a força é nula vai estar aqui, em algum lugar entre os dois. Então, vamos só deixar bem claro isso. Analisando a repulsão, sabemos que o ponto de força nula vai estar no eixo Z entre a partícula e o anel. Tá bom. E o campo do anel é esse, né? E a ele. Só que a carga tá em Z igual a D. Então eu poderia dizer o seguinte: que é assim, né? Deixa eu pensar aqui. Vamos pensar assim. Qual é a distância entre a carga teste e a carga pontual, né? Porra, eu tô interessado nesse cara aqui, né? Vamos pensar assim. Ah, eu tô tentando pegar um lugar genérico aqui, né? Tipo, sei lá. Vamos dizer que seja aqui. Vamos chamar esse aqui de H. É, esse H, ele vai ter que ser o quê, né? Veja, a carga pontual fixa está aqui em Z igual a D. A carga teste vai estar em H, ok? Mas em vez de chamar de H, eu vou chamar de Z. Que normalmente é assim, né? Quando a gente está lá no eixo coordenado, x, y, z, a gente chama os pontinhos de x, de y. Então aqui eu vou chamar de Z, Uhum. certo? Então eu acho que você concorda comigo que a distância entre a carga que está aqui no D e a carga teste, aqui vai ter uma carga teste, beleza? Uhum.
é onde a gente está buscando que a força seja nula. Essa distância aqui vai ter que ser D menos Z, certo? Certo. Porque aqui é Z, né? Vamos pensar assim. Então, o pontilhado E, sobrou ser D menos Z. Portanto, a hora que eu for colocar aqui na fórmula a distância, eu posso fazer o seguinte. Em vez de ficar usando essa fórmula toda zoada aqui, eu posso fazer o seguinte. Eu vou apagar essa parte de baixo e colocar simplesmente D menos Z. Porque, assim, na verdade eu não quero nem usar essa equação, né? Eu não quero usar essa equação. Eu quero usar a equação do campo entre dois pontos. Então ficaria K, Q, que é a carga do teste, ou melhor, é a carga que gera o campo, né? A carga que gera sim, o campo, a carga que está no ponto D. E aqui embaixo vai ser D menos Z ao quadrado. Continua sendo em Z aqui. E tem um outro detalhe também, né? Esse campo é. Vamos pensar assim. Se eu fosse fazer aqui meio genérico, né? Como as cargas são positivas, o campo vai para fora, certo? Então eu poderia dizer que o campinho que essa carga gera aqui é para cá. Porque campo elétrico é assim, né? Quando é positivo, vai para fora. Quando é negativo, vai para dentro. Certo? Então, certo. esse cara que é positivo está gerando esse campo para baixo. Então, por isso que eu vou dizer que é negativo porque é para baixo. Apesar da carga ser positiva, beleza? Uhum. Então, tem esses detalhezinhos importantes. Agora, a gente quer que a força sobre a carga seja nula. Então, a gente quer que o campo seja nulo, em outras palavras. Não é mesmo? Então, Repete, por favor. a gente não quer que a força seja nula. O problema não pede isso. Sim. Então, se Aham. a gente quer que a força seja nula, a gente quer que o campo total sobre ela seja nulo, porque a gente calculou campos Ah, e não sim. forças, né? Então, logo, como queremos que. Veja, o que talvez não ficou muito claro é que agora, nesse sistema velho aqui, colocamos mais uma carga, sacou? Uhum. Então, é, na prática, a gente tinha calculado antes desse problema a ação do anel nessa carga aqui. Só que agora a gente está calculando a ação do anel e dessa carga aqui nesse ponto. Sacou? Saquei. É um novo problema. Portanto, a gente tem que somar os campos. O primeiro campo é esse. E o segundo é esse. A soma deles tem que dar zero para que a força seja zero para que esteja tudo parado. Beleza. Dá para dá para simplificar bastante coisa aí, né? Não, não esquenta não. Até mesmo no exercício ela falou que não precisa mexer, não. É só indicar a questão. Quer dizer, Ô, Lebelas. a, Percebeu a a lógica coisa. aqui? O problema talvez ele não ficou muito claro, né? Que você tinha que criar uma nova situação de ter uma nova carga, né? Não tinha ficado Aham. muito claro isso. Mas beleza, agora eu acho que eu consegui te explicar bem as coisas. Então, É, deixa eu mandar para você aqui. E é isso, cara. Boa sorte aí na prova. Se precisar de mais, só chamar, beleza?
Beleza, cara. Eu tô Valeu. te vendo aqui. Valeu, eu que agradeço. Tchau, abraço. Um abraço.